Boa noite. Existe um livro muito interessante, chama Comunhão com Deus. Eu até gostaria de ter tirado o xerox, né, uma cópia, e dar para você hoje à noite. É um livro da Casa Publicadora, e ali o subtítulo diz assim: um livro para reuniões de oração, pequenos grupos, cultos de oração como esse que a gente está tendo hoje à noite. Então é um livro muito interessante, e eu tenho seguido esse livro, tenho estudado nas igrejas quando me convidam, e hoje à noite eu gostaria de estudar com você. Nós vamos abrir a Bíblia, Lucas 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. Não vamos analisar a oração dominical, mas vamos analisar o verso primeiro, que diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu o quê? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O assunto de hoje à noite é: o que é a verdadeira oração? O que é a verdadeira oração? Eu quero analisar com você 5 coisas. Se você puder anotar, se você não tem uma caneta, mentalmente você... nós vamos definir 5 coisas em relação à oração. E deixa eu explicar também um outro detalhe. Esse livro, havia um grupo de oração, uma escola de oração no hospital de Santa Helena, lá na Califórnia. E era uma escola que durava 1 hora, 1h30, até 2 horas. Essa escola de oração. E as pessoas, os pacientes, médicos e enfermeiros gostaram tanto desse material que ele se transformou em um livro. E esse é um livro que a gente tem. São 52 temas sobre comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E hoje à noite a gente vai então analisar. Ainda antes de entrarmos no primeiro ponto, vocês se lembram do hino que a gente cantou? 373? Como é esse hino, irmã? Deus cuidará... Não foi? Deus cuidará de ti, não, né? Vai ser? Eu já estou adiantando então, né? É o último hino. A história desse hino é muito interessante. Foi escolhido já o hino final. Vocês conhecem a história do hino 373? Então, rapidinho, depois nós vamos cantar no final, mas eu já vou mencionar agora. O pai estava indeciso se ele ia à igreja ou não, e a mãe disse assim: vai. E um dos filhos disse: papai, você não confia em Deus? A mãe estava enferma, a mãe não estava bem. E o pai, quando ouviu isso do menino, ele disse assim: nossa, o meu filho perguntando se eu não confio em Deus, então eu vou para a igreja. E ele foi. Quando ele voltou, a mãe tinha feito a letra do hino 373. E o que ele fez? Ele sentou no piano e fez a melodia. Então, quando a gente cantar o hino final hoje, Deus cuidará de ti. É uma letra feita por uma enferma que estava confiando em Deus, enquanto o marido foi aonde? Para a igreja, e na volta ele fez a melodia. Então é um hino muito... Eu gosto demais desse hino, e eu tenho certeza que, se você perceber ali que tem o sobrenome do casal, é um hino especial para todos nós, né? Será um momento especial também. O que é verdadeira oração?
Então, entrando nesse livro, nesse manual de comunhão com Deus, primeiro item dos 5 que eu vou comentar com vocês hoje à noite. Falar a Deus como a um... Eu gostaria que vocês me ajudassem. Como é que você conversa com um amigo? Como é que você conversa com um amigo? Como a gente conversa com um amigo? De que jeito? Abrindo o coração. Tem um horário específico para a gente conversar com um amigo? Com o seu pai e com a sua mãe. Com o seu pai e com a sua mãe. Se você atrasasse o ônibus e você chegasse na rodoviária, por exemplo, 1h30 da manhã, você teria coragem de ligar para o seu pai? Ou você esperaria até às 6 da manhã para ligar? Você teria coragem? Teria? Sim? Talvez um amigo, você faria isso também? Também, dependendo do amigo, você ligaria para esse amigo, né? Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 93, ela diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas a oração faz o quê? A oração faz o quê? Me eleva a Deus. Eu faço a seguinte comparação. Você já experimentou carregar o celular à noite com a luz apagada, tentando achar a tomada com a... Você já tentou? A gente às vezes está vivendo assim, né? A tomada está ali no mesmo lugar. E a gente, né, se acabou o celular, não tem nem como você acender a luz do celular para achar a tomada. E você não quer acender a luz do teto. E a gente fica ali alguns segundinhos. Talvez na nossa caminhada com Deus, muitas vezes você sabe que Deus está perto de você, que Deus está junto de você, que Deus estaria próximo de você, mas falta ali você fazer essa conexão. Então, o primeiro segredo dos 5 segredos. O que é a verdadeira oração? É conversar com Deus como com um amigo. Mas se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso conversar com Ele? Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso conversar com Ele? O bem da oração é para informar a Deus coisas que Ele já sabe? Ou o bom da oração é que quando eu vou falando essas coisas para Deus, o que acontece? Eu me aproximo e eu vou definindo também o que é importante e o que não é importante. Então, na oração, essa seleção, esse acalmar do coração, ele vai se ajustando. Por isso que é importante a oração. Esse é um aspecto. Então eu devo me aproximar de Deus como a um amigo. Eu me lembro de um colega, eu morava num sobrado. E esse meu amigo, nós estudamos da 6ª série até a faculdade. E eu acredito que ali no primeiro, segundo ano do ensino médio, né, na época o 2º grau, esse meu amigo disse assim: vamos estudar lá em casa? Então você leva aí o teu travesseiro, o teu pijama e você dorme lá em casa, a gente fica estudando. Imagine aí com 14, 15, 16 anos, se a gente parou para estudar. A gente parou para estudar? O que você acha? O que você acha que aconteceu? A gente ficou conversando até meia-noite. Temos que estudar para a prova. E agora a gente já estava com sono. Mas quando eu vejo essa citação dessa escritora, né, cristã, Ellen White,
conversar como você conversa com um amigo. Eu me lembro desse incidente. A conversa saía o quê? De que forma? Naturalmente, você vai conversando com Deus. Conversando com Deus. Hoje, eu comentei um pouco que hoje lá no colégio, o culto é sobre oração. A Thelma estava ali no culto da tarde. E teve uma professora que disse assim, pastor, eu faço isso quando eu estou lavando louça. Eu estou ali conversando com Deus. E isso é algo muito interessante. Você está lavando a louça, você pode ir conversando. Senhor, eu gostaria de ser limpo, assim como eu estou limpando esses pratos, essas panelas. Eu gostaria muito que o Senhor limpasse. Veja, hoje há um perigo muito grande da gente estar com rádio, com televisão, com música, todo o tempo, não é isso? É muito fácil de você estar com ou a televisão ligada, pode ser até a Novo Tempo, mas tem momentos que você precisa estar desligado. Ah, mas é a Novo Tempo, mas eu preciso ter o meu contato com Deus. Então, em algum momento você pode desligar, ou no carro, ou em casa, ou do celular, você desliga e você vai conversando com Deus, que é o segundo ponto desta noite. Segunda característica da oração verdadeira é conversar com Deus em todo tempo, a toda hora. Falando acerca da experiência de Enoque, nós temos em Enoque uma ilustração. Enoque era um homem que o quê? Fazia o quê? A Bíblia diz? Andava com Deus. Alguns imaginam Enoque andando com Deus, não fazendo mais nada. Ele só andava com Deus. Mas Ellen White diz que ele era um homem que trabalhava, ele tinha suas atividades, ele negociava, ele ia para a cidade, ele voltava para a casa dele. Isso a gente pode fazer também. Comungar com Deus. Quando essa for a nossa experiência, o que vai acontecer? Será notado na sua e na minha vida. Olha que interessante. Simplicidade, mansidão, brandura, humildade, porque você está andando com Deus. Você está andando com Deus. Olha que coisa tremenda. Deixa eu perguntar uma coisa para você hoje. Eu não quero que você me dê a resposta como uma resposta que você acha que eu devo ouvir. É fácil ou é difícil manter uma rotina e uma vida de oração? É fácil ou é difícil? Eu queria que você... Se você diz que é fácil, é porque você pratica mesmo. Se você disser que é difícil, você pratica, mas não na intensidade como você gostaria. É fácil ou é difícil manter uma vida de oração? Queria ouvir de vocês. É fácil ou é difícil? Por que é difícil? Talvez, olha que interessante. Eu aprendi a tomar água com o meu irmão. E o meu irmão aprendeu, se não me engano, com os filhos, com Paulo Bechara, filho do pastor Bechara. Parece que o Paulo Bechara andava com um copo e lá no colégio, no IAE, todos os bebedores que ele passava, né, em momentos diferentes, ele parava para tomar água, né? E eu aprendi a tomar água. Outro dia eu vi de uma pessoa dizendo assim, pastor, eu não gosto de tomar água. Eu aprendi a tomar água também. Eu não tenho dificuldade de tomar água. Eu tomo água toda hora. Eu tomo água em jejum, no meio da manhã, antes do almoço, depois do almoço, no meio da tarde, antes do lanche da noite, antes de dormir eu vou tomar água. Eu não tenho problema com água. A senhora falou que a oração deveria ser uma rotina, né? Então eu reservo momentos para oração. Momentos para oração. Assim como você toma água. Você toma água em momentos
certos, você diz, eu vou gastar tempo em oração. Eu preciso de uma chave emprestada agora? Pode ser. Terceira característica, então, primeira característica da oração, vocês lembram? Eu devo conversar com Deus, como eu falo? Deixa eu aproveitar esse primeiro item ainda. Quando a gente está com um problemão, assim, um problema, você sabe que Deus existe, você acredita na Bíblia, você ora, você vem à igreja, mas quando a gente está com um problema muito grande, primeiro a gente ora ou a gente procura um amigo? Por exemplo, aconteceu uma vez comigo, eu saí sem o documento e eu dei uma encostada no carro da frente. Na hora eu tive que ligar. Eu não iria gastar tempo ali em oração. Eu até pro Senhor, me ajude, agora mande o documento aqui para mim. Na verdade eu tinha que ligar para um amigo, né? E eu liguei para um amigo. Então eu estou fazendo esse paralelo, por quê? Em muitas situações de emergência, o que a gente faz? A gente conversa com quem? Com um amigo. Deveríamos orar, claro? Mas... Exatamente, mas humanamente falando, parece que a gente sente... Não é que a gente não crê em Deus, a gente sente que o quê? O amigo me atendeu, o amigo vai me dar uma resposta, não é assim? Ele vai dar um retorno, ou ele vai vir ao meu encontro, ele vai tentar me ajudar, eu preciso desse palpável, não é? E parece que Deus, a gente procura um amigo, mas o que a gente descobriu no primeiro item? Conversar com Deus na oração, como eu falo com um amigo. Isso Ellen White falou. Número 2, uma vida de constante conversa com Deus. Número 3, essa definição eu acho tremenda. Diz assim, a oração é o quê? A chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Me ajudem aqui nessa ilustração. A oração é o quê? Então, tira a chave da minha mão aqui. Tira a chave. O que eu tenho aqui? Não, pela definição. Vamos repetir. Coloca de novo. A oração é a chave na mão da fé. Tira a chave. O que eu tenho aqui? Eu tenho fé. Ah, você tem fé? Tenho. Você acredita? Acredito. Mas aqui que está a questão. Se eu não orar, está faltando o quê? Eu gosto muito de ler Ellen White, tentando assim, uma forma bem prática, o que ela quer dizer com aquela frase, com aquele pensamento. Então, quando ela diz, a oração é a chave na mão da fé para abrir os celeiros do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Veja, se eu não orar, eu sou uma pessoa de fé. Eu até posso ser, mas está faltando o quê? Está faltando a chave. Então, hoje à noite, eu quero dizer para você e para mim, eu estou entrando nessa escola, depois que eu comprei esse livro, e a gente acha que sabe orar, acha que a nossa oração está nos fazendo bem, e não é o assunto de hoje à noite, mas se a gente lembra da história de Ana em 1 Samuel, lembram? Quando ela orou pedindo filho, e diz que ela derramou a sua alma perante o Senhor, ela era uma mulher amargurada de espírito, ela diz lá várias expressões, mas no finalzinho diz assim, e ela foi para casa e o seu semblante já não era triste. Olha que interessante. Então,
Se a gente vai também, vamos dar um pulo rápido lá em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, essa deveria ser, talvez, deveria ser o termômetro. Como é que eu sei, como é que eu sei se a minha oração está fazendo efeito na minha vida? Filipenses 4:6 diz, não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com quê? Com ações de graça, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que eu posso saber se a minha oração, que Deus sabe de tudo, a gente não discorda disso, mas como é que eu sei se a oração está fazendo bem para mim? Quando? Se a minha oração está fazendo bem, eu não preciso ficar informando Deus de coisas, né? Porque Ele já sabe de tudo. A oração tem o efeito de me deixar em paz. Então eu vou definindo, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? E eu vou conversando com Deus. Então eu converso com um amigo, eu converso todo o tempo com Deus, por isso eu volto a repetir, cuidado para você não estar, né, CBN ou novo, num rádio, uma música, e todo o tempo a minha mente está ali cheia, que eu não consigo nem conversar com Deus. A oração é a chave nas mãos da fé. Quarta característica da oração. Ellen White, ela diz assim, não negligenciem a oração particular, pois é a essência da religião. Mulheres, o que é uma essência? Me ajudem. O que é uma essência? Talvez as mulheres saibam mais do que os homens. O que é uma essência? Sentido. A essência é o sumo, o extrato. Então, se você tiver que definir, Ellen White diz, não negligencie a oração particular, pois é a essência da religião. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 163. Permanecer diante de Deus até que esse desejo de salvação, de graça, de amor, de perdão, ele seja transferido de Deus para mim. Então eu vou permanecer na presença de Deus. Isso nem sempre eu consigo vindo à igreja. Que mais? Me ajudem. Me ajudem. Nem sempre eu consigo apenas vindo à igreja. Que mais? Estudando o guia de estudo, a lição. Que mais? Me ajudem. Lendo a Bíblia. Nem sempre eu consigo praticando as rotinas espirituais. Por isso ela diz, é a essência da religião. E a última característica, definindo o que é a verdadeira oração. Achei muito interessante também. A oração é a respiração da alma. Respiração da alma. Eu gostei de uma definição que eu encontrei no Concílio dos Pastores. O pastor Oliveiros disse assim, eu acho que você consegue gravar hoje à noite também. A Bíblia é o quê? O alimento da alma. A oração é o quê? Acabei de dizer. Respiração da alma. O Espírito Santo é o quê? A vida da alma. E o testemunho é o quê? O exercício da alma.
Eu vou repetir. A Bíblia, o alimento da alma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Então eu preciso do alimento. A oração é o quê? Respiração da alma. Respiração da alma. O Espírito Santo é o quê? Vida da alma. Vida da alma. E o testemunho cristão é o quê? O exercício da alma. Então a respiração da alma, Ellen White diz, é o segredo do poder espiritual. A oração nos coloca em imediato contato com a fonte da vida. E ela diz assim: fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Quem negligencia a oração perderá a sua firmeza em Deus. Perderá a sua firmeza em Deus. Como hoje é o culto de oração, eu estou entrando nessa escola da oração e, como diz o texto que nós lemos, Lucas 11, verso 1, os discípulos chegaram para Jesus e disseram que: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E talvez hoje à noite você possa voltar para casa dizendo para Jesus: Senhor, me ajude a orar. Orar mesmo, que eu seja enriquecido com a oração. Vamos lembrar dos 5 pontos? Vamos ver? Os 5 pontos? O que é a oração? É conversar com Deus como eu converso com um amigo. Segundo ponto, é conversar com Deus, né? Conversar com Deus. Eu tive um amigo, uma vez me deu carona, ele fazia teologia e na carona ele disse assim: Senhor, eu tenho agora que comprar pneus, que o Senhor me ajude. E nós paramos no Carrefour e ele não comprou os pneus no Carrefour. E alguma coisa ele sentiu que não deveria ser ali. Conversar com Deus como um amigo, conversar todo o tempo. O que mais? A oração é a chave na mão da fé. Quarto, é a essência da religião. A verdadeira religião está com homens e com mulheres que oram, não apenas pessoas que vêm à igreja. Eu tenho dito para mim também, existe diferença entre ser religioso e ser cristão. Religioso é o indivíduo que vai à igreja. Cristão é o indivíduo que vive o cristianismo. Ele quer, claro, não crescendo, ele vai avançando. Então, por isso que a essência da religião é a oração. É um mistério. Como é que eu converso com quem eu não vejo? É um mistério. Mas dá resultado, você tem que experimentar. Você tem que experimentar. Tem pessoas que dizem, hoje ainda uma pessoa disse assim, eu nunca tinha tomado açaí. Primeira vez que eu tomei açaí, sabe o que é gostoso? Outra pessoa, nunca comi a temoia. A temoia é uma fruta gostosa. A gente às vezes, numa pequena ignorância, né, deixa de provar, de experimentar algumas coisas. Deus diz assim: a oração é a essência da religião. Essência da religião. E a última característica da oração qual é? A oração é respiração da alma. Diz que a gente fica algum tempo sem comer. Sem água a gente fica... a gente pode ficar 30 dias sem comer. Pode ou não pode? Pode. 30 dias sem comer. 3 dias sem água. Depois de 3 dias você vai ter complicações sérias.
Mas você só fica quanto tempo sem respirar? No máximo aí uns 3 minutos. Então quando diz assim que a oração é respiração da alma, pense na sua rotina diária, quanto tempo você tem gastado em oração. Talvez você esteja... Eu até estava pensando hoje à noite ao vir para cá. Você diz assim, estou me sentindo sufocado, estou me sentindo com falta de ar, espiritualmente falando. O que está faltando? O tubo, né? Apenas como ilustração, esse tubo que é a presença de Deus, esse tubo de oxigênio da vida espiritual, você gastar tempo em oração. Vai lá no teu trabalho, vai lá no banheiro, se está sujo, põe, coloca folhas de secar as mãos, se tiver essas folhas, põe no chão, te apoia na pia, ali daquele banheiro. Talvez é o único lugar que você possa orar, que os outros lugares estão ocupados. Você vai gastar ali alguns minutos em oração, você vai interceder pelo seu filho, pela sua filha, por uma decisão importante. Você vai respirar essa vida espiritual na presença de Deus. Deus vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Amém? Esse é o desejo que Deus tem para nós. Deus tem para você e para mim. Eu termino lendo uma pequena oração que diz assim: Pai Celestial, não conseguimos viver e trabalhar para Ti, a menos que nos ensine pelo Teu Espírito a orar, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos. Ajuda-nos a abrir nosso coração de modo sincero diante de Ti, como nosso melhor amigo, e com humildade e franqueza estabelecer um canal de comunicação contigo. Que possamos aprender a orar de tal maneira que Isaías 1,18, se você quiser ler, se torne a nossa experiência diária. Que nossa oração brote de um coração limpo e que possamos ouvir Tua voz nos ajudando, ensinando, dirigindo, até que completamente unidos contigo, possamos atuar como um time, constantemente disposto a ouvir e atender a Tua direção divina e a guia do Espírito Santo. Amém? Estar na presença de Deus. Isaías 1,18 diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus ajude você e a mim a vivermos em paz na presença de Deus. Deus nos ajude, nos abençoe e tenhamos planos sinceros, verdadeiros, de estarmos na escola da oração, estar em comunhão com Deus. Deus nos abençoe. Amém.